Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 29 de janeiro, agora na Espanha, 20 horas e 23 minutos, no Brasil, 16 e 23. Gente, o Jerome Powell e o board do Banco Central norte-americano resolveram manter a taxa de juros no mesmo patamar entre 4,25 e 4,5. O Fed não cedeu às exigências do Donald Trump, mas vocês vejam que a BTC está bem resiliente. Eu falei para os senhores que se o mercado, que já havia precificado a manutenção da taxa básica de juros, reagisse de uma forma muito extremada, seria uma mínima volatilidade. Mas, pelo jeito, nem isso está acontecendo. Ou seja, basicamente, a manutenção da taxa básica nesse patamar já estava precificada. Resultado, as altcoins e a BTC nem estão sentindo. Boa parte das altcoins estão no nível da estabilidade, principalmente aquelas de altíssima octanagem. A BTC segue dando vigência àquela nossa ampla canaleta virtual de alta, a mega agulhada do dia 27 de janeiro, que foi o evento lá da DeepSeek, que derrubou a Nasdaq em mais de 4 pontos percentuais e que poderia ter derrubado a BTC para 70 e tantos mil, como alguns minerais estavam sonhando. Ali era a oportunidade derradeira de um mergulho da BTC. Agora, meus amigos, com o apetite institucional represado, é muito provável que o mercado puxe o tapete dos minerais e leve a BTC para algo acima de 120 mil dólares. Se o Fed tivesse cortado a taxa básica de juros, seria um pump espasmódico para 130, 150 mil dólares. Agora que o Fed manteve a taxa básica de juros, agora vocês vão presenciar o colapso na oferta. Por quê? Porque um institucional só do porte de MicroStrategy comprando equivale a 2 anos e meio de mineração. É isso que os minerais não conseguem entender. A BTC é um ativo único que padece de um colapso na oferta. Eu volto a insistir, não existe BTC para todo mundo. Esses minerais, esses supostos cripto-influencers, ex-BBBs que estão sonhando com BTC a 70 e poucos mil dólares, infelizmente ou felizmente, eles estão errados. Não há BTC para todo mundo diante de um apetite institucional bizarro. A última e derradeira chance para a BTC ter derretido para algo abaixo, bem abaixo de 100 mil dólares, 70 e poucos mil dólares, foi o mini crash lá da DeepSeek, que fez a Nasdaq tombar 4% e a BTC nem teve força para cair mais de 3,5%. Então, no diário, a gente está nesse patamar, voltando a namorar algo entre 102 e 103. No semanal, aqui no gráfico de 2 semanas, melhor posicionando os senhores, a gente segue dando vigência a uma cunha de caráter ascendente. Isso aqui é como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu volto a insistir, essa configuração gráfica tem caráter altista, vai levar a BTC para 150 mil dólares. No 6 horas, a mega agulhada da DeepSeek só fez a BTC fazer o que todo ativo faz depois de romper essa resistência, que é testá-la como suporte. Sempre que uma bandeira de alta é rompida, é revogada de forma ascendente, ou seja, essa resistência é revogada de forma ascendente, o ativo costuma pipocar, prestar continência como suporte à antiga resistência para depois desenhar a tal da fuga ascendente, que vai gozar e ostentar a mesma amplitude movimentacional do mastro. Por isso que eu estou falando, a BTC vai para 120, 130 mil dólares. O que está acontecendo é que as pessoas não estão entendendo a série de fatos catalisadores que vão impor uma temporada de altcoins completamente épica. Não é só o Total 2 não ter desenhado o topo, o Total 3 não ter desenhado o topo, a ETH não ter desenhado o topo, o Others, que mede o market cap das altcoins, não ter desenhado o topo. É a DeFi do Donald Trump comprando altcoins do nível de ETH, Aave, Link. É agora mais uma corporação da família do Trump. Já vou falar dos fatos.
a corporação dedicada à tecnologia, a Trump Media e Technology, que é negociada sob o ticker TMTG no mercado TradeFi norte-americano, agora anunciou que está expandindo os seus negócios para criptomoedas e ETFs. As ações dispararam 9%. Gente, se uma empresa do Donald Trump reporta que está expandindo as suas operações para emissões de ETFs no mercado à vista de criptoativos e compra de BTC para ofertar esses produtos aos seus clientes, e sendo o principal acionista dessa corporação o presidente dos Estados Unidos, né, a sua família é a principal acionista dessa corporação, vocês devem viver assim num mundo de Nárnia, que talvez não seja o mesmo mundo em que eu vivo. É sério que a maioria desses minerais estavam achando que se a taxa básica fosse mantida, a BTC iria mergulhar para 70 mil, 75 mil. Eu recebi um monte de mensagens de subminerais dizendo que a BTC iria para 75 mil, 70 mil. Gente, a BTC não tem nem força para perder a mediana do canal de Keltner. Existe uma parede de compra ali logo abaixo de 100 mil dólares de institucionais do nível de MicroStrategy esperando agulhar para 99 para encher as bolsas com BTC. Tem ordens de compra de 15 mil BTCs de grandes corporações norte-americanas. Vocês acham mesmo que esses ex-BBBs que ficam destilando chorume nas redes, vocês acham mesmo que esse pessoal tem razão? Gente, a gente está prestes a presenciar uma das maiores rotações de capital da história da humanidade. Eu estou falando de trilhões e trilhões de dólares que vão rotacionar em direção ao mundo cripto. Nós somos privilegiados por podermos estar vivos e presenciar essa mega revolução no que diz respeito ao tráfego de dados e riquezas em nível planetário, e o sujeito tem coragem de vender as suas altcoins, principalmente aquelas responsáveis por essa arquitetura, por essa nova maneira de fazer trafegar dados e riquezas. O que vem por aí é uma rotação de capital de trilhões e trilhões de dólares que vão aportar no mundo cripto. Estudem lei de Metcalfe, que é o único parâmetro, é a única referência razoável para poder se calcular o valor de uma rede, de uma Solana, de uma Ethereum. Aquele método de fluxo de caixa descontado não se aplica às redes da Web3, até porque não é possível comparar o faturamento em gás de ETH ou de Solana, porque não é uma contrapartida por fornecimento de bens ou serviços. Até porque o gás nem pertence à Ethereum Foundation ou à Solana Foundation. O gás pertence aos validadores. Então, a única métrica razoável em termos de referência para se calcular o valor de uma rede na Web3 hoje, em janeiro de 2025, é a lei de Metcalfe. Agora estão surgindo teses de mestrado, doutorado, para se pesquisar cientificamente uma maneira adequada de valorar uma rede da Web3, até porque o fluxo de caixa descontado claramente não se aplica, porque o gás não é uma contrapartida por fornecimento de bens e serviços. Então, não deem um unfollow nesses subminerais, nesses protozoários, que são supostos cripto-influencers que destilam chorume nas redes, e vocês bebem essa cachaça de chorume destilado. É isso que está impondo esse desembarque assodado, e essas pessoas, bizarramente, elas voltam pagando um pedágio brutal. A maioria desses que desembarcaram vão voltar pagando 320 numa Solana. Agora a Solana está 225, nem teve força para perder 200 dólares. Que inverno cripto é esse, gente? Na seara fática, o novo diretor-geral da CVM americana, a SEC, o Paul Atkins, disse que vai retirar e desistir do processo SEC versus Ripple. Segundo o diretor jurídico da Ripple, ele conversou com o Paul Atkins. A SEC vai desistir desse processo. Gente, o Gary Gensler, que saiu já da SEC, o Trump nomeou o Paul Atkins, ele tentou destruir o mundo cripto
com esse processo Ripple versus SEC, porque ele queria criar um precedente nos tribunais federais norte-americanos para poder usar esse precedente e sustentar atos normativos intramuros da SEC e sustentar a proibição dos criptoativos, classificando-os como securities, criminalizando a partir dali os initial coin offerings que aconteciam sem o aval da SEC. Aí, qual era o modus operandi da SEC sob a gestão democrata do Gary Gensler? Eles basicamente classificavam arbitrariamente como um security, depois mandavam para o Departamento de Justiça processar criminalmente. Fizeram isso contra o CZ da Binance. Hoje, se fosse hoje, em janeiro de 2025, o CZ da Binance, o dono da Binance, não seria processado criminalmente e não faria aquele acordo de 2 bi de dólares, que deixou o CZ 4 meses na cadeia. Ele basicamente foi forçado a assinar uma confissão de culpa e pagou 2 bi de multa e aceitou ficar 4 meses na prisão. Hoje isso não aconteceria. Tanto é que a KuCoin, que foi acusada dos mesmos ilícitos dos quais a Binance foi acusada, e ela pagou agora 250 milhões, ou seja, 10% do que a Binance pagou, um pouco mais de 2 bi, pagou 250 milhões e ninguém teve que assumir culpa ou cumprir pena restritiva de liberdade. Ou seja, é bizarro o que os democratas tentaram fazer com o mundo cripto. É bizarro o que o Gary Gensler tentou fazer com o mundo cripto. E agora tá aí o resultado. A SEC vai desistir da ação contra a Ripple. E mais uma empresa, mais uma corporação de capital aberto, agora a Trump Media e Technology vai lançar a Truth.fi, que é uma nova divisão de investimentos criptográficos dentro dessa corporação de capital aberto. As ações dispararam, eles vão ofertar acesso a BTC para os usuários. Eles vão pedir e emitir, vão pedir autorização para a SEC e emitir ETFs de uma cesta de criptoativos. Lembrando que o Trump foi lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, falou online, ele basicamente condenou a exclusão financeira não só do mundo cripto e a desbancarização, mas condenou também a maneira sectária como o establishment financeiro atual elege os seus clientes, desbancariza, convida a encerrar a conta. Isso é só um ensaio do que vai acontecer. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em níveis de agressividade, conservador, moderado, agressivo, e dentro de cada nível eu subdivido em nichos setoriais que melhor vão performar neste ciclo. AI, DeFi, GameFi, RWA, tokenização de ativos do mundo real. Além de tudo isso, eu promovo uma imersão em DeFi para que vocês possam surfar os rendimentos desses protocolos de finanças descentralizados. Tem protocolo de DeFi pagando 10% ao ano em dólar, por meio de stablecoins apoiadas por Big Techs, como é o caso da PayPal, a PYUSD. Quando a gente desembarcar juntos nos Gemas desse ciclo, multiplicando o nosso patrimônio em vezes 20, vezes 30, vezes 40, 50 ou mais, depois a gente vai surfar esses rendimentos de 10% ao ano em stablecoins sólidas, que vão basicamente alavancar o nosso patrimônio de novo. E aí, quando o inverno cripto desenhar fundo, a gente compra mais criptoativos, depois a gente multiplica de novo por 30, 40 ou 50 vezes. Não ousem ficar de fora dessa mega jornada de prosperidade que é esse ciclo que está só começando. Ainda nos fatos, trader que acertou a correção do pré-halving diz que a BTC está dando início a um rally parabólico completamente épico. Segundo ele, a BTC facilmente vai buscar algo acima de 255 mil dólares, talvez 260 mil dólares. Segundo esse analista, uma tração parabólica da BTC, que já está em andamento, segundo ele, demora mais ou menos 300 dias. A gente ainda não está nem no 80º dia desses 300 dias. Por isso que eu falo,
Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar este ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Fed decide manter a taxa básica de juros. As atas estão sendo divulgadas. O Fed decidiu manter a taxa entre 4,25 e 4,50. O mercado não está muito nervoso. A BTC, para os minerais que esperavam que ela corrigisse para 70 mil, tá aí, ó. Tá aí o que vocês queriam. BTC mal consegue perder 101 mil dólares. Ainda nos fatos, ações de Wall Street, dólar estável. Tudo ficou estável antes da reunião do Fed. Depois da reunião, tudo permaneceu da mesma maneira. Basicamente nada mudou. E o governo Trump avisou que vai cancelar o visto de estudantes de todos os manifestantes pró-Palestina que fizeram protestos nas ruas dos Estados Unidos. Segundo Donald Trump, ele já identificou cada um dos protestantes pró-Palestina por meio de uma interface de identificação facial das forças de segurança norte-americanas. Ele está cancelando o visto de estudante de todos os que promoveram protestos antissemitas nas ruas dos Estados Unidos. Ele está fazendo isso em proteção à comunidade judaica, em proteção ao Estado norte-americano e para garantir o caráter laico do ensino universitário norte-americano. Todos os estudantes serão buscados em cada uma das universidades norte-americanas. Então, ele falou, ou essa galera já vai embora, ou se sentar no corpo discente de cada uma dessas universidades, serão expulsos dos Estados Unidos. Gente, a BTC, para desespero dos minerais, não tem força para cair. Neste momento, não tem força também para subir, mas vocês precisam se lembrar que aquele cenário de terra arrasada para a Nasdaq, onde ela caiu mais de 4%, não conseguiu derrubar a BTC, que encontrou uma mega laje de ordens de compra que não conseguiu ser carcomida, ou seja, bateu ali, encontrou MicroStrategy comprando 10 mil BTCs, encontrou grandes corporações comprando milhares de BTCs, agora fundos de previdência dos países ricos comprando BTC, ou seja, o apetite institucional segurou a BTC. O varejão, por enquanto está assustado. O índice do medo e da ganância, vou até dar o refresh aqui no índice do medo e da ganância, só para a gente colocar em perspectiva o que eu estou falando. Tá ali em 50, chegou a agulhar para 49 lá na TradingView, mas tá no nível da neutralidade, tá ali próxima do medo, também não tá tão distante da ganância. Eu volto a insistir com os senhores, poder reembarcar, principalmente para os minerais que desembarcaram, com a dominância a 50... Quanto é que está a dominância agora? A 59,78%. Gente, a gente tem tudo isso aqui de gordura para queimar nesse mega bull run que está se avizinhando. Poder reembarcar com a dominância a 59% e o índice do medo e da ganância ali no patamar de 50 pontos, meus amigos, isso aqui é um presente dos deuses. Os minerais, eles podem reembarcar. Eu sei que alguns saíram de Solana ali quando ela quase agulhou para 200 no crash da DeepSeek, mas reembarcar, mesmo perdendo ali 10% de Solana, reembarcar agora é um presente dos céus, porque se vocês não fizerem isso agora, vocês que são Zé Topinhos e minerais vão fazer quando a Solana tiver 320. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.